Sabe quando uma pessoa chega para você e fala exatamente aquilo que você precisava ouvir? Mesmo que essa pessoa te conheça pouco ou nem te conheça, alguém na rua chega e fala alguma coisa para você? Sabe por que isso aconteceu? Porque essa pessoa estava conectada com o coração dela. E aí, de alguma maneira, ela sentiu o campo, intuiu e foi canal para que aquelas palavras saíssem através da boca dela para você, que estava precisando daquilo. E por que eu estou te falando isso? Porque essa semana, eu acho que faz uns 2 dias, eu percebi que eu acabei fechando o meu coração. E às vezes, quando a gente pensa em coração fechado, vem algumas ideias, né? Por exemplo, uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem sensibilidade, enfim, mas não necessariamente. Quando eu falo que eu senti que eu fechei meu coração, é no sentido de que eu deixei de estar receptiva ao amor divino, à graça divina. E é uma coisa muito interessante, porque não tem muito tempo, questão de alguns meses, eu senti que eu estava muito nesse lugar. E por eu estar muito nesse lugar, todas as minhas ações partiam daqui. E a gente não percebe quando isso para de acontecer, quando a gente acaba fechando o coração. Porque foi num estalo eu percebi, caramba, o que aconteceu? O que eu fiz para que isso tivesse acontecido? Como eu deixei isso acontecer? As coisas vão passando, os dias vão passando, as coisas vão acontecendo tão gradativamente que eu não me dei conta. Eu só percebi quando, opa, peraí, meu coração está fechado. E o que aconteceu? O que fez eu perceber isso? Que eu estava muito na mente. A mente, ela é muito importante. A gente desenvolver o nosso intelecto é muito importante, sim. Mas a mente tem o seu lugar. O que eu percebi é que a minha mente estava, e ainda está, porque eu estou num processo, aos pouquinhos agora, de voltar nesse lugar do coração, né? Então, o que eu percebi é que a minha mente está tomando um lugar na minha vida muito maior do que ela merece, muito maior do que ela deveria tomar. E por que isso aconteceu? Porque eu saí do coração. A mente, ela deve ser uma serva do coração, e não o contrário. Quando você deixa a mente tomar conta, você acaba não conseguindo dominar a sua mente. Você percebe que o seu coração fica aflito, seu coração fica, enfim, várias coisas que você passa a sentir porque você deixou a mente ocupar um lugar que não é dela. Tanto que na Bíblia fala, né, de todas as coisas, cuida do seu coração, guarda o seu coração. Inclusive, eu já senti de fazer isso há algum tempo, acabei não fazendo ainda, mas vou trazer aqui para o canal uma série de vídeos interpretando a Bíblia dentro daquilo que eu entendo hoje. Porque por muito tempo eu tive uma resistência com a Bíblia. Não no sentido de pensar coisas negativas sobre ela, mas por não entender. Pela Bíblia estar muito vinculada à religião, a esse tema de religiosidade, por um momento tive meio que voltada contra a religião por vários aspectos aí da minha vida, eu acabei incluindo a Bíblia dentro desse rolê, quando ela não tem a ver. O que os religiosos interpretam sobre a Bíblia é problema deles, certo? E também hoje eu não tenho mais nada contra religiões. Eu percebo quando existe uma manipulação, tem ali algumas raízes que são bem complicadas, né, no sentido de controle da população através do medo do inferno, não sei o quê. Existe isso. Mas hoje eu sei que existem muitas igrejas e muitos fiéis que estão ali de coração aberto para receber e elas recebem. Porque o coração aberto é a chave, tá? E, enfim, não é nem esse o ponto. Mas o que eu acabei percebendo é que hoje eu consigo compreender a Bíblia de um lugar muito profundo e muito bonito. A Bíblia é um dos livros, sério, é o maior livro iniciático que existe, o maior livro ocultista que existe. Por que ocultista? As pessoas até têm receio com esse termo, a pessoa é ocultista, parece que é do Jânio, né? Não, ocultista se refere a tudo aquilo que está oculto. Então, o que eu percebo é que a sabedoria que está na Bíblia, ela está oculto aos olhos profanos, que seriam aos olhos que não estão
que não tem mérito para receber aquilo que a Bíblia tem ali. Existem, no mínimo, 7 níveis, né, de entendimento sobre alguma coisa. E as coisas mais profundas que existem na Bíblia são veladas. Eu acredito, sim, que houve muita manipulação nas Escrituras, que foi tirado muita coisa que não deveria, que foi colocado muita coisa que não deveria também, numa tentativa de manipular as pessoas. Afinal, a gente está falando de quantos anos, né, que a Bíblia existe. Então, só você pegar a história, o que acontecia com a Igreja Católica, Idade Média e tudo mais, né? Então, a gente sabe o que acontecia. Então, eu acho que é até meio inocência a gente pensar que não houve uma tentativa de manipulação. Porém, eu acredito também que aquilo que é sagrado está oculto aos profanos. E como as pessoas que estavam tentando fazer isso eram sim profanas, porque caso não fosse, não estariam fazendo isso, aquilo que é de essencial que existe na palavra de Deus não foi mexido, porque estava oculto. Então, aquilo que é de mais poderoso não foi nem visto por aqueles que estavam tentando tirar o poder da palavra, entende? Mas a ideia do vídeo aqui não é falar sobre religião, Bíblia especificamente. O que eu quero trazer é sobre a importância do coração. É muito fácil a gente sair do coração. E eu falo isso por experiência. E eu percebi agora que eu já não estava mais no coração. E eu falo isso, cara, porque eu sempre falei para vocês, eu não estou me colocando aqui como uma guru, como alguém que quero ali, sabe, colocar acima de ninguém. Não, eu tô aqui falando para vocês as coisas, né, colocando minha cara aqui na internet, porque eu sou uma pessoa dedicada a olhar para mim mesma. E dentro disso, cara, eu me emociono, eu tô muito sensível essa semana. E isso é bom. Quer dizer que meu coração está quebrantado, tá? Enfim, como eu ia dizendo. Eu coloquei a minha cara aqui na internet, tanto no Instagram, inclusive se você não me segue, eu posto várias coisas diferentes por lá. É Alquimia Consciencial, _, vou deixar aqui também. Eu me coloquei aqui para compartilhar com vocês a minha experiência. E pode ser que isso seja válido, e pode ser que não seja, tá tudo bem, sabe? É só porque eu quero me expressar, porque sim. Simplesmente isso, tá? E o meu caminho vai ser diferente do seu. Mas talvez alguns pontos você consiga ter alguns insights que façam diferença no seu caminho, que é único também, tá? Mais uma coisa que, voltando ao coração, né? Nesses meses anteriores que eu falei para você, que eu senti que eu estava conectada com o coração, comecei a pensar em como que as coisas se davam nesse período, né? E aí eu entendi uma coisa muito interessante. Quando a gente é guiado pelo poder do coração, a gente simplesmente sabe o que tem que fazer. Então, por exemplo, uma situação hoje que te causa dúvida. Se você está conectado no seu coração, não existe dúvida. Porque você simplesmente se conecta e sente. Isso está alinhado com o meu coração ou não está? E vem com muita clareza. Quando você não está guiado pelo teu coração, quando você não está nesse estado de espírito amoroso, você está na mente. E a mente, ela é muito pequena para questões existenciais, nesse sentido, sabe? Não é a função dela isso. E uma coisa que a minha interpretação, não sei se isso faz sentido dentro do que as pessoas falam por aí e tudo mais, mas eu percebo que existem basicamente 3 caminhos para a gente estar. O automático, no sentido de não, assim, do automatismo meio modo zumbi, que é onde muitas pessoas estão, fazendo coisas porque não sabem nem por que, só estão fazendo e seguindo e tudo mais. Existe o caminho do coração, que também é um automático, porém é um automático consciente, guiado por um poder muito maior do que você pode imaginar. E existe o caminho do ego, ou o caminho da mente, que para mim é a mesma coisa, que é quando você acha que você decide alguma coisa, que você tem o poder de alguma coisa. Então, é sempre eu. O que eu acho, o que eu penso. Então, você está sempre colocando a mente à frente das coisas. E nesse lugar, quem que é esse eu que pensa? É o ego. A mente tem um papel muito importante. Ela não precisa ser nossa inimiga. Ela pode muito bem estar conectada com o coração e caminhar alinhado com ele. Tá? Mas, quando ela está dominando, aí você percebe que é o ego que já está em ação, porque é o eu menor, né? Que é o senso de individualidade que a gente tem, que a gente acha que manda em alguma coisa.
Por exemplo, isso tudo que eu tô falando para você aqui agora não foi pensado. Eu simplesmente estou vivenciando algo que envolve a abertura do coração, reconhecer que ele estava fechado, começar a abrir esse coração, porque eu estou no momento, como vocês viram ali, que eu acabei me emocionando, porque eu estou no momento de quebrantamento do coração e senti de compartilhar isso com vocês. E aí eu abri a câmera e estou falando com o meu coração. Nada além disso. E aí entra num assunto também que eu acho muito importante, que é a gente perceber as polaridades, né? Essa coisa de feminino, masculino, no sentido energético. Eu estava muito conectada numa energia mais masculina, de ação, de fazer, sabe? Eu estava muito conectada a isso. Porém, tem algo que as pessoas acabam não falando quando falam a respeito das polaridades, é sobre não ter como desassociar uma da outra. O masculino, o yang, ele só vai funcionar bem quando o yin funcionar bem também. Quando isso estiver em equilíbrio. Da mesma maneira, ao contrário. O yin só vai funcionar bem quando tiver o yang. Não tem como desassociar essas energias. Quando uma está desequilibrada, a outra naturalmente vai seguir esse desequilíbrio. E eu percebi, depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre polaridade especificamente, tá? Que eu acho que, sério, esse é um dos assuntos que desde a minha infância, acredite se quiser, eu me conecto. Eu tinha até uma munhequeira com o símbolo do Tai Chi. Tipo, nem sabia o que era, mas me chamava esse símbolo, sabe? Então, essa integração das polaridades, eu vejo que é uma grande meta aí para todos nós. Que quando isso for alcançado, vai existir harmonia, não tem como ser diferente disso. Porque é um equilíbrio supremo das coisas. Mas o que eu quero dizer é que eu percebi que nessa energia mais masculina que eu estava, mais de ação, de fazer coisas, eu acabei me perdendo e desconectando do feminino. Só que é o feminino que dá toda a força para o masculino. Então, a gente acaba invertendo, achando que é o masculino que faz, mas ele só faz porque, inicialmente, quem doou a energia foi o feminino. Agora, quando eu desconecto do feminino, como que eu vou conseguir ter essa ação de uma maneira harmônica? Não tem como. Mas, resumidamente, o que eu queria trazer para vocês é isso. Cuida do seu coração. Cuida do seu coração. Perceba, quando você faz alguma coisa, qual é o estado de espírito que você está fazendo. Você está alinhado mesmo, sentindo amor? Porque também é uma coisa muito complicada o conceito que a gente tem de amor, né? E também outro adendo que eu faço aqui para vocês é em relação ao sentir. Porque quando eu falo a gente tem que estar conectado no coração, tem muito a ver com você estar conectado com aquilo que você está sentindo. Porém, existe também muito cuidado que você tem que ter em relação a da onde vem o seu sentir. Eu não vou me aprofundar nisso, porque já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre isso. Então, eu recomendo que, terminando aqui o vídeo, você assista esse, tá? O nome é Não Confie no Seu Sentir, alguma coisa assim. Vou deixar ele aqui na descrição também, tá bom? E é isso. Eu vou, aos pouquinhos, trazendo outros conteúdos também relacionados a isso, porque o que eu percebi, o que eu relembrei, na verdade, eu já sabia, mas eu relembrei. O coração é a chave, tá? O coração é a chave. Nada mais importa. Nada mais vale qualquer outra coisa que você considere grande. Tudo aquilo que for grande vai se tornar pequeno se o coração não estiver ali, tá? Então, fica o lembrete para que a gente olhe para isso e cuide do nosso coração. Se fez sentido para você esse conteúdo, deixa seu like, compartilha com um amigo e vamos junto espalhar essa mensagem aí do amor, tá bom? Até mais. Um beijo.